falar aqui hoje dos indicadores que eu estou usando, fazer a atualização aqui dos indicadores que eu estou usando e como é que eu estou fazendo a leitura aqui para confirmação desses indicadores. Estou usando alguns rastreadores de tendência, né, que é as médias aqui no próprio gráfico e o MACD. Estou usando dois MACDs, esse de cima aqui que é o intraday e esse outro aqui que eu estou usando para identificar tendência. Eu estou usando esse indicador aqui, que é o não sei como é que fala, Wave, mas eu estou só experimentando ele, eu não estou usando ele como confirmação nem nada do tipo, não. Ele está me ajudando com algumas leituras, mas ele ainda é um pouco confuso para mim. O meu operacional basicamente está sendo as VWAPs, as médias e os MACDs. Então eu até vou diminuir esse aqui para não me atrapalhar aqui a falar o que eu quero. Deixa eu diminuir aqui. Então, falando aqui do gráfico aqui, estou usando a média móvel 11 períodos aritmética com valor de mínima. Estou usando essa outra média aqui, que essa aqui eu não sei explicar como é que é o conceito, até dei uma pesquisada ali, mas é um pouco complexo. Ela chama Tree Average, né, que é tipo de média tripla. Em algumas plataformas que eu usava de estudo, igual na BFN, tinha ela, e aqui na Profit também tem. Eu fiz alguns testes com ela aqui, ela tá me ajudando bastante. Aí aqui no parâmetro, na série de dados, estou usando abertura, open, e período estou usando 9 períodos. Essas linhas guias aqui, eu não uso elas, então não faz diferença aqui pra mim colocar valor ou ela, porque elas não aparecem aqui nessa configuração que eu uso. Aí estou usando VWAP diária, VWAP semanal e VWAP mensal, que é uma mais vermelhinha que está aí para baixo. A regra de coloração que eu estou usando nos candles, nos boxes aqui do Renko, é a 2MV padrão. E é isso. Que é isso? Assim, eu continuo usando os meus pontos importantes, né? Que é o de máxima, o mínima. Deixa eu ver se eu diminuo o gráfico aqui. Minha tela é pequena, aí acaba que fica difícil acompanhar esse tanto de indicador aqui. Mas é a máxima, a mínima do dia anterior, o fechamento e o ajuste. São os 4 pontos que eu estou usando. Aqui no MACD Intraday, eu tenho aqui, ó, embaixo aqui, um layout para o 5R, um para o 10 e um para o 15. Cada um tem uma configuração diferente. Vou falar aqui só a configuração que eu uso no 10R. Média longa 189, média curta 82 e o sinal em 9. E uso uma média à parte, né, porque aqui eu só uso o MACD histograma, e mais uma média de 14 períodos exponencial. Aqui no MACD que eu uso para confirmar tendência, o período dele é esse aqui, 400, 200 e o sinal em 21. E uso uma média aritmética de 21 períodos. Então aí, média longa 400, 200, sinal em 21. E essa média exponencial aqui é de 21 períodos aritmético. Vamos lá para a confirmação, né? Primeiro mostrar aqui, né? Hoje é dia... Agora está de madrugada, né? 2 horas da manhã, mas é do dia 7. Então, contando aí do dia 1º até o dia 6, foi os dias que eu fiz a operação. Vou pegar aqui o relatório de performance aqui.
Eu opero pequeno, né? Do dia 1º até hoje eu fiz 4 operações. Foi uma no dia do payroll, que foi no dia 1º, deu sexta-feira passada, né? Fiz uma segunda operação na segunda-feira e na terça e hoje quarta. Não, foi segunda. Foi sexta, segunda, terça eu não operei e quarta, que foi hoje, foram 2 operações. Era pra eu ter feito só uma, só que aí eu alfacei e acabei tendo que fazer uma segunda. Deu total aí de 4 operações só, 100% de acerto até agora. Deixa eu pegar aqui. As operações aí que eu fiz, né? Todas foram com um contrato. De sexta-feira foi uma compra, deu R$31, mas na verdade foi R$62, porque nesse dia aqui eu não sei porque tá aparecendo aqui só um, que eu entrei com 2 contratos. Deixa eu ver aqui se por aqui aparece outra coisa. Não lembro como é que foi, mas teve um dia desse aqui que eu entrei com 2 contratos. Mas nessa aqui deu 155 pontos, 230, 120, 225. As de hoje, que foi dos dias 6, foram 2 operações, né? Primeiro foi essa aqui, que eu entrei, só que aí eu fiquei meio assustado porque o preço andou rápido demais e voltou, e eu acabei encerrando no dedo mesmo. E depois entrei nessa outra aqui, deu 225. Mas a média das minhas operações está sendo isso, 200 pontos, 300, 400. Isso falando do mês passado, né? Mas olhando só para esse mês aqui, esse aqui foi o resultado até agora. Vamos lá falar aqui do operacional em si, como é que tá, né? Falar de hoje que fica mais fácil de explicar. Olhando aqui pro preço, o preço já estava vários dias aí trabalhando nesse canal de alta aqui, né? Ontem mesmo, a confirmação da operação foi justamente olhando aí pro canal. Hoje, o preço saiu aqui dentro do canal, que estava de alta, só que eu tô acreditando que amanhã ele volta pro canal aí, ou então ele vai cair de vez, né? Hoje, para quem não acompanhou o mercado aí hoje, você pode ver aí que, em comparação aos outros dias, hoje teve muita movimentação, né? Porque aqui, olhando para o dia fechado, hoje teve tudo isso aqui só hoje. Olhando, por exemplo, para ontem, que foi terça-feira, só foi esse pedacinho aqui. Segunda-feira, do mesmo jeito. E todos os dias foram bons de operar, tanto segunda quanto terça. Hoje foi muito volátil, teve esse tanto de movimentação aqui no preço por conta do pregão lá pregão não, né? O leilão do pré-sal lá da Petrobras. Aí o mercado ficou bem volátil e justamente eu entrei aqui no começo do dia, hora que saiu lá a primeira notícia, né, de algumas empresas que saiu fora e o preço despencou. Eu em si, eu sabia o que estava acontecendo, eu até estava olhando umas notícias ali, mas eu não fico acompanhando notícia para fazer day trade não. Como o meu foco é gráfico, é ser grafista, eu fico mais preocupado com o gráfico aqui. Claro, notícia é importante, mas no sentido de você saber que a notícia vai sair naquele momento, que pode ser que você está fazendo uma leitura e por conta da notícia o preço vá ao contrário do que você está apostando ali, né? Só que no operacional que eu estou usando aqui não está fazendo tanta diferença. Vou mostrar aqui. Primeiro falar do MACD intraday. Primeira coisa que eu sempre olho no MACD intraday é divergência de topos e fundos. Aqui mesmo, mostra se der para reparar aqui, no gráfico teve um topo aqui e aqui teve um topo mais alto. Se eu olhar no MACD, esse topo aqui, ó, aí você vai ver esse morrinho aqui. Depois teve esse outro topo e esse outro morrinho. Praticamente eles estão na mesma altura.
Isso é o que a gente chama de divergência de topo e de fundo aqui. Ou seja, aqui no gráfico está fazendo um topo mais alto do que o outro, só que no MACD está fazendo um topo mais baixo ou da mesma altura. Isso significa exaustão do movimento, ou seja, se fez esse topo aqui que está mais alto e ele está da mesma altura, ele está mais baixo do que o anterior, olhando para o MACD, é uma exaustão do movimento. Então aqui dá para você já, por exemplo, mesmo estando com a tendência de alta, você pensar em uma venda. Que é justamente o que eu pensei. Por quê? Porque quando eu peguei aqui, esse movimento todo de alta já tinha sido feito. Eu não vou entrar no meio do movimento. Aí o que eu vou esperar? Confirmações aqui de divergência ou o histograma perder a média. E eu tive todas essas confirmações, por exemplo, nesse momento aqui. Ó. Mesmo fazendo um topo mais alto, não renovou o topo aqui no MACD. Eu tive os cruzamentos das médias aqui, que é a segunda confirmação que olha, a primeira confirmação é o preço perder a média aqui, a média mesmo. Se eu tiver a segunda confirmação, que é da média aqui da triavarange aqui, da média tripla aqui, ela for para um lado e a outra média for para o outro, já é a segunda confirmação. E eu tenho minha confirmação aqui no MACD também, que é a não renovação do topo e também o cruzamento da média. O cruzamento da média aqui no MACD que eu chamo é justamente isso aqui, ó, o histograma ficar abaixo da média, ou seja, enquanto o histograma está acima da média, é compra. Se o histograma passa para baixo da média, aí é venda. Aí, mas é não só olhando para o MACD, né, eu tenho que ter essas outras confirmações. E foi justamente o que eu fiz, eu bati uma venda a mercado aqui quando eu tive todas essas confirmações. Aí o que aconteceu? Foi muito rápido esse movimento aqui. Para quem não acompanha o mercado hoje, depois vale a pena fazer o replay, justamente para ver o tanto que foi violento esse movimento aqui. Para quem não estava acompanhando também, hoje o dólar ele subiu 80 pontos em 7 minutos, eu acho. Então assim, hoje foi fora do comum mesmo. E esse movimento foi muito rápido, apesar de ter dado todas essas confirmações, foi muito rápido. Tanto que quando eu bati a mercado, eu acho que eu bati a mercado quando rompeu aqui, já tinha dado as confirmações, mas quando eu bati, minha ordem entrou mais ou menos aqui, abaixo da máxima aqui, né, do dia anterior, que é essa linha vermelha. Aí o que aconteceu? O preço foi. Aí do nada também voltou. Foi vrap, assim, tudo no mesmo momento. Foi fup. Aí quando voltou aqui, eu não deu tempo de eu. Como o movimento foi muito rápido, bati a mercado, minha ordem entrou aqui. Uma ordem louca. Aí eu fico com, acho que meu stop fica programado 200 pontos. E eu fiquei com medo de voltar muito rápido e pegar o meu stop. Então assim, eu tava positivo, de uma operação que tá positiva, eu passar para negativo. É complicado, né? E é muito amadorismo. Aí eu já cliquei no botão zerar. Tanto que foi justamente. Viram lá que eu fiz 2 operações hoje, né? Foi por isso, porque o preço veio, quando voltou aqui, eu tive que zerar ali no botão de zerar mesmo da boleta. Aí o preço continuou descendo forte. Aí entra para minha segunda confirmação, que é o MACD de tendência. O MACD de tendência aqui, ele não vai me servir para eu verificar renovação de topo, coisa do tipo. Quando tem uma divergência muito grande de topo para o gráfico e para o MACD, dá nele também, mas ele é mais para eu verificar tendência mesmo, ou seja, se o preço estiver aqui verde, acima da média e ainda aqui acima do eixo zero, é compra. Vou pensar sempre em compra, mesmo que o preço esteja caindo, se ele estiver nessas condições, eu estou pensando em compra, eu não vou entrar numa venda. E aqui quando ele perde a média aqui, aí eu já passo a pensar em venda. E quando ele passa para o eixo zero, aí sim que eu vou pensar em venda mesmo. E foi justamente o que aconteceu. Esse movimento aqui foi muito rápido, e quando ele subiu aqui, que foi quando eu zerei, que ele começou a descer de novo, aqui no tendência ele já tinha passado pro eixo zero e estava com um movimento forte. Aí eu bati a mercado de novo e saí aqui. Aqui o preço não foi muito rápido aqui já desse movimento aqui, pode até ver que ele deu uma enroscadinha aqui e tal. E aqui eu tinha a VWAP semanal e tinha esses outros pontos aqui, né? Então eu não estava acreditando muito que ia descer, mas o movimento foi muito forte mesmo e o trem desceu de uma vez. Aí eu acabei encerrando a operação de novo com 200 e poucos pontos. Aqui, quando chegou embaixo aqui, de novo eu tive as confirmações para fazer uma compra, que foi o quê? O histograma passando para cima da média aqui, que me deu a confirmação de compra. Aqui até no tendência também mostrou aqui o histograma passando para cima da média, a segunda confirmação de compra, e eu tive o cruzamento das médias aqui.
E sem falar que o preço estava segurando muito forte já há quase um mês dentro desse canal de alta aqui. Então era natural que o preço segurasse aqui e voltasse. Aí, só que eu não me senti muito seguro para fazer porque o movimento estava muito rápido mesmo. Tanto que assim, se eu batesse o mercado, provavelmente ia entrar bem acima do jogo que eu bati e o meu alvo não ia pegar, porque como a minha ordem é 400 pontos, eu ia ter que zerar no dedo e tudo mais, então eu não me senti muito confortável para entrar, eu não fiz mais nenhuma operação. Mas as confirmações que eu estou usando para fazer as operações são essas, basicamente é essa, e tem funcionado muito. Dá pra ver pelo resultado, meu resultado é um resultado que é pequeno, eu não opero pesado, até porque eu não tenho capital para operar ainda. Mas eu estou fazendo resultado justamente para tentar no próximo mês ir aumentando a quantidade de contratos, ou no dia a dia, quando eu for me sentindo mais confortável, eu ir fazendo essa progressão. Mas, cara, essas confirmações, elas têm todos os dias. Essa configuração está me ajudando muito. Eu estou gostando muito de operar no 10R e no 15R. O 15R, inclusive, essas confirmações são melhores ainda. Eu acabo tendo que usar uma configuração diferente um pouco ali para as médias, para o histograma, mas é pouca coisa. A lógica é a mesma. E é isso. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro onde foi que eu fiz a minha operação aqui. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de ver. Acho que ontem eu entrei foi no 15R. Deixa eu ver aqui no 15R. Foi aqui mesmo. Eu entrei aqui, ó. Quando eu comecei a acompanhar o mercado aqui, já era aqui mais de 10 horas da manhã, né? Já tinha rolado esse movimento aqui. E o preço estava mais ou menos aqui, ó. Tava segurando aqui nessa parte aqui. Primeiro, quando eu acompanhei, eu já estava nessa descida aqui e descendo. A média minha aqui que tem que cruzar a outra, porque tem que estar uma para um lado e outra para outro, né? Essa é a intenção da confirmação dessas duas médias aqui. Ela estava subindo muito forte para encontrar a outra e essa aqui descendo muito forte, então eu já estava prevendo um cruzamento delas aqui. Aqui, quando o preço desceu, ele deixou esse padrão aqui que chama garfinho. Eu não sei se quem estiver vendo aí conhece os padrões que tem aqui de box no Renko, mas esse padrão aqui, ó, tentar diminuir para isolar aqui melhor. Esse aqui se chama garfinho, que é o que? Ele está descendo em um sentido ou subindo, faz um box para cima, deixando um rambinho, e depois faz outro para baixo. A entrada aqui seria onde? Na mínima desse anterior aqui que estava seguindo o movimento, que é o que? Você está com o preço descendo, vai voltar. Aí você coloca a sua ordem pendurada na mínima desse aqui, porque quando esse aqui voltar, você entra. O stop seria onde? Um pouquinho acima da máxima desse aqui, ó. Então ia ficar aqui mais ou menos. Então aqui, ó, se entrasse aqui, você ia ficar um pouquinho positivo, ia passar um calor aqui, mas ainda assim não ia acionar o seu stop. Ia continuar o movimento aqui. Essa operação aqui, eu não entrei aqui no garfinho, mas ele fez o pullback e depois continuou descendo. Eu entrei aqui, peguei esse movimento aqui, o meu alvo estava aqui em cima da VWAP mensal, que ela estava forte aqui, já segurando o preço, e eu saí aqui. Aí, nesse cenário aqui, olhando para o gráfico, ele me deu essas confirmações, mas aí, se a gente fosse olhar aqui para o Matic de intraday, deu a mesma confirmação daquela outro cenário lá que eu falei, que é o histograma passando para baixo da média, dando sinal de compra, inclusive passando para o eixo de venda, passando para o eixo zero aqui. E aqui no VWAP, no MACD, no tendência, a mesma coisa. Ainda estava verde, estava acima do eixo zero, mas o preço passou para baixo, o histograma passou para baixo aqui da média, me dando uma venda. Então aqui, realmente, também tive todas as confirmações que eu preciso aqui no meu operacional.
preço voltou aqui para cima e depois aqui deu uma nova venda aqui, e aqui embaixo ele já tinha passado o preço zero e estava abaixo da média, então aqui ainda estava me confirmando a venda aqui. E aqui de novo, aqui ó, aqui já ficou ao contrário, né, quanto às médias. Então aqui, se eu fosse entrar aqui, ia ser só por conta do gráfico e pelos MACDs, as médias não estavam confirmando aqui. Média vermelha aqui abaixo da verde, então aqui estava dando uma compra mesmo com o preço descendo. Então aqui a média não deu a confirmação, mas ainda assim, se fosse pelos MACDs, na operação que ia entrar aqui, se tivesse segurado aí enquanto estivesse dando venda aqui nos MACDs, tinha dado uma operação com um gain bom. Eu acho que eu peguei 200 e poucos pontos aqui, eu acho que foi uma operação excelente. Para mim, 200 pontos é meta. E aqui, ó, de novo, mesmas confirmações. Tenho aqui média cruzando, né, uma para um lado, outra para o outro. No lugar onde o preço segurou, o lugar importante aqui do preço aqui. Aí aqui, ó, garfinho de novo, ó. Padrão do garfinho aqui de novo. O preço subiu, deu um para baixo, deu outro para cima. Ordem pendurada aqui, já estava dando as confirmações aqui, né? Aqui no intraday, no tendência ainda não estava dando, mas no intraday tinha dado. Deixou o garfinho, teve o cruzamento das médias, aqui foi outra operação boa que deu. Garfinho aqui de novo, para quem ainda não pegou aqui ainda. Esse padrão aqui, ó, você tem um movimento para um sentido, dá um para baixo. Aí você entra no próximo que der no sentido que estava indo antes. Vocês sempre vão ver esse padrão num movimento às vezes que já está andando, porque sempre tem resistência para algum movimento que faz, né? Deixa eu olhar aqui. Dia 1º aqui. Dia 1º foi sexta-feira, o dia do payroll. Esse aqui eu não lembro onde é que foi que eu entrei aqui. Lembro. Não lembro. Não lembro onde é que foi que eu entrei aqui, não. Ah, tá. Eu acho que foi no 10E. Quando o mercado está sem muita movimentação, o 15R fica um pouco mais difícil de acompanhar, porque o preço tem que andar quase 100 pontos para fechar um box, né? Então, sem exagero, não, mas é uns 70 pontos para fechar um box. Então acaba que você tem menos coisa visual aqui para montar um gráfico. Então às vezes por isso que eu fiz uma configuração para cada um aqui por conta disso. Meus alvos geralmente são de 150 a 400 pontos ou mais se a operação der. Por isso que eu gosto de olhar do 10 para cima. No 5R aqui essa configuração ficou excelente também, dá muita confirmação de entrada. Só que como o box é menor, às vezes dá um movimento gigantesco, só que quando você vai olhar deu 100 pontos, 80, 70 pontos. Aí pra mim não vale tanto risco ficar entrando na operação assim pra pegar menos de 100 pontos, porque eu faço poucas operações, então eu espero fazer uma boa rentabilidade nessas poucas operações que eu fizer. Principalmente porque eu tenho um capital pequeno, né? Aqui foi o seguinte, ó. Cadê? Assim, a minha operação já foi aqui quase meio-dia aqui, ó. O payroll já tinha passado, não estava sob a influência de nenhuma notícia, nenhum problema do tipo, não. Aqui, ó, teve a confirmação justamente da divergência de topo no MACD intraday. Se você olhar aqui, ó, aqui teve um topo alto, depois fez um segundo topo aqui mais alto, só que ao mesmo tempo esse topo não foi renovado aqui no intraday. Então aqui, ó, você tem esse topo aqui que foi
mais baixo do que esse aqui, mas esse aqui, mesmo aqui no gráfico tendo sido mais alto, ficou mais baixo do que o anterior. Isso aqui é uma confirmação de reversão. Ou seja, isso aqui quase sei lá, tem que olhar aí os dias para trás aí, eu sempre gosto de fazer backtest olhando os dias, mas eu nunca fiz uma conta para falar é tantos por cento. Mas assim, aí muitas das vezes é batata. Deu a divergência aí, você pode entrar que você vai conseguir fazer um resultado bom. Só que antes falhava. Eu comecei a colocar um MACD para olhar a tendência e encaixou muito bem essa configuração aqui, justamente para filtrar ainda mais essas operações aqui de divergência de topo e de fundo. Por quê? Olha só, aqui deu a confirmação aqui no intraday. Só que às vezes você vai estar aqui com tendência ainda dando uma compra tremenda. Então, por mais que esse topo aqui não tenha sido renovado no intraday, às vezes se o tendência aqui não te der a confirmação, não vale a pena entrar. Mas aqui eu tive as confirmações, que foi o que? A divergência de topo e aqui o histograma também no tendência abaixo da média. Então aqui eu entrei sem medo. Quando cruzou a média aqui, mesmo ainda não tendo cruzado essa outra aqui, eu entrei. Deu pra pegar aí, não lembro quanto, eu mostrei o resultado lá no começo, não lembro quanto que eu peguei. Mas aí eu consegui pegar esse movimento aí. Sempre vai ter essas divergências. Se você olhar aqui, ainda nesse dia aqui, esse movimento eu não pego, né, porque eu trabalho à tarde, então essa hora eu já não estava aqui, eu sempre acompanho até meio-dia, 1 hora mais ou menos. Se você olhar aqui pro contexto um pouco maior, aqui ainda fez um topo mais alto do que esse anterior aqui. Só que se você olhar aqui de novo, aqui no gráfico, não foi renovado o topo, ou seja, fez um topo mais alto ainda do que esse primeiro aqui, só que aqui ficou mais baixo. Então aqui, ó, aqui foi uma entrada excelente, olhando aqui para a divergência de topo. Inclusive a divergência também aconteceu aqui no tendência. Se você olhar aqui, ó, teve esse topo mais alto aqui, para esse aqui que foi mais baixo do que esse anterior. Então aqui você teve a confirmação. No gráfico aqui, né, no cruzamento das médias aqui, teve aqui no intraday da divergência de topo, cruzamento da média aqui também, porque o histograma ficou abaixo da média, e aqui no tendência também, a divergência de topo. Quando dá no tendência, então, é batata. Aqui às vezes não dá para confiar 100%, mas se deu aqui, é batata. E aqui o preço passou para baixo da média também, então foi outra confirmação. A única configuração e as confirmações que eu estou usando são essas, não tem nada além disso. E você vai ver isso aí a todo momento, cara. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu não operei aqui, né? Não lembro, na verdade, se eu operei aqui ou não. Mas só olhando aqui pro gráfico aqui, de novo, um movimento de que... inclusive, não, eu operei aqui sim. Deixa eu até falar dessa operação aqui, que agora eu tô lembrado aqui. Isso aqui foi um dia que o mercado abriu aí, dia 31, quinta-feira passada. O dia antes do payroll. Eu não peguei esse movimento aqui, mas o preço derreteu aí do começo do dia até da abertura, né, 9 horas até 11 horas aí, o preço só desceu aí sem voltar. Desceu aí quase 1.600 pontos aí. E tava descendo muito forte. Eu quando liguei o computador aqui, que abriu o gráfico aqui, o preço tava aqui mais ou menos. Aí o que acontece? Eu entrei, né, falei, ué, esse preço derretendo aqui, os MACD aqui dando venda fodida, no tendência aqui dando venda também. E eu tenho aqui, ó, como era dia 31, era o último dia do mês, eu fico muito ligado aqui na VWAP mensal, que é o que? Eu entendo o que da VWAP mensal? É onde os caras que estão com grande posição estão pendurados. Então assim, tá fechando o mês, quem tá o preço sempre vai buscar a VWAP mensal. Assim como quando você olha para semanal, se você estiver fazendo uma operação na quinta ou na sexta-feira, você tem que ficar muito ligado onde o preço da VWAP semanal tá. Por quê? Porque provavelmente o preço vai buscar esse ponto em algum momento do dia, porque é justamente onde os caras vão realizar, os caras que estão posicionados grande, que é banco, que é institucional e tal. Então aqui, eu entrei aqui, ó, o movimento tava aqui mais ou menos. Aqui ele tava segurando, tá vendo? Porque ficou sombrinho aqui, significa que o preço deu uma resistida, não tava descendo assim com tanta força, tava descendo, mas tava descendo devagar.
Aí eu entrei, eu acho que eu entrei nesse aqui. Fechou 2 blocos abaixo e o preço voltou. Aí, obviamente, né, quando você está acompanhando o mercado, você não vê o que tem aqui pra frente, né, porque o gráfico para dar essas confirmações. O tendência estava muito forte, mas aqui foi o que eu facei mesmo, porque eu entrei aqui buscando o meu alvo, pelo menos aqui na VWAP mensal, que seria aqui mais de 400 pontos. Meu alvo estava um pouquinho acima, porque minha ordem hoje ela dá 400 pontos, então ficou aqui mais ou menos. Só que o preço andou um pouquinho ao meu favor e voltou. Aí quando ele voltou aqui, segurou aqui em cima da média aqui, aí eu já falei, velho, e tava bem 10h30 da manhã, eu falei, vixe, por mais que esteja com uma tendência forte aqui para buscar agora, pode ser que o preço volte e me stop, porque é a abertura do Dow Jones, né? Então às vezes o preço dá um rebote aí para depois continuar o movimento. Aí o preço pegou, voltou, subiu. Aí quando o preço voltou aqui para esse fundo anterior aqui, eu saí. Aí eu saí com um pouquinho coisa. Eu acho que foi com... nesse dia aqui eu entrei, eu acho que com um contrato, não lembro, não, deixa eu ver aqui no relatório aqui. Relatório de performance. Dia 31. Opa. Aqui, foi isso mesmo. Primeiro eu fiz uma operação, né, que deu R$8, foi pouquinho, nem sei quanto dá R$8, mas dá menos de... bem menos, né, de 100. Então foi primeiro uma operação com 40 pontos, depois uma operação de 280 pontos, todas com um contrato. A primeira foi venda, que foi essa que eu entrei, que eu tô falando, e depois foi compra. Vou mostrar aqui pra vocês agora. A primeira aqui que foi venda, que foi essa que deu só R$8, foi justamente isso. O preço desceu, eu entrei. O preço voltou, não pegou meu stop, mas aí a hora que ele voltou pra cá, eu zerei a operação. Vacilo meu, porque as minhas confirmações estavam todas certas, tinha dado tudo aqui pra continuar na operação e buscar ver o VWAP mensal. Deveria ter continuado na operação e pegado meus 400 pontos que teria dado. Mas aí foi mão de alface e não consegui segurar. Aí o preço despencou, né? Buscou aqui e segurou lá na onde? No canal que eu falei que tá o mês todo aí segurando. Aí quando ele segurou aqui no canal e segurou forte, eu já comecei a pensar em compra. Que eu pensei, por mais que segure agora o preço em rosca aqui, ele vai fazer pelo menos um pullback aí até pelo menos a VWAP diária. Porque ele perdeu a VWAP diária lá no início do dia, então ele ia tentar voltar ali pelo menos nela. E aqui de novo eu tive as confirmações que eu precisava aqui, justamente nesse operacional que eu estou usando, que foi o que? Às vezes, isso aqui tem que treinar o olho, viu? É porque eu já estou estudando isso aqui há muitos dias, há semanas, meses, para tentar filtrar mais minhas operações, desenvolver esse operacional aqui. Mas aqui, se você olhar, teve aqui uma divergência de fundo aqui, ó. Eu tive esse fundo aqui, que fez aqui um fundo bem fundinho aqui, e depois eu tive esse outro fundo que foi um pouco mais baixo aqui que esse, mas foi mais baixo, mas aqui não renovou, tá vendo? Fez um fundo mais altinho aqui. E bem aqui eu também tive o cruzamento das médias e tive o histograma passando para cima da média aqui no MACD. Aqui ainda estava me dando aqui venda, porque eu estava forte, só que a média ela não estava renovando, ela não estava inclinando para perder, ou seja, se o histograma estava voltando, ele ia perder aqui, então eu já entrei. Quando cruzou as médias aqui, eu já bati a mercado, peguei aqueles 200 e poucos pontos aqui. O meu alvo ficou 200 e pouco, né? Não lembro quanto que eu peguei aqui, mas eu tava com um alvo pra cá, ó, pra ver o ápice, só que ele não pegou e quando voltou aqui pra média, aí eu peguei e saí da operação. Mas é isso, todas as confirmações que eu tô usando pra fazer as operações são justamente essas. Podem ver aí, vocês podem fazer o teste aí, que todos os dias vocês vão ter essas confirmações. Ó, aqui, eu entrei nessa operação aqui também, do dia 30, com essas mesmas confirmações. O preço desceu mastigado aqui, mas desceu. Aqui o preço começou a segurar, segurou aqui na VWAP mensal. Segurou aqui, mas eu já estava de olho, ó. Tinha feito esse fundo aqui, depois fez um fundo mais baixo.
aqui no MACD intraday fez o fundo, mas aí quando fez o outro aqui no gráfico mais baixo, não renovou. Ficou mais alto aqui, tá vendo? Ou seja, exaustão do movimento e reversão de tendência. Tive o cruzamento das médias aqui. E aqui no intraday aqui, o histograma estava andando de lado, mas de novo, a média estava passando aqui para baixo aqui. Então eu entrei também sem medo aqui. Aqui foi uma operação doída. Não lembro quanto que eu fiz, deixa eu ver aqui no... Ah, isso aqui foi até bom. Fiz uma primeira operação que deu aí 20 pontos, não lembro por que eu encerrei. E uma outra que deu 140 pontos, só que eu entrei com 2 contratos. Ah tá, lembrei. Eu tinha primeiro, de novo aqui, entrado na venda, porque eu sempre começo a olhar o mercado atrasado, eu tenho que começar uma rotina para mim começar a ver o mercado da hora que abre. Eu começo a ver umas 10 horas e já tem um movimento e às vezes eu quero entrar na operação. Aí entra e volta, e como eu não tive uma leitura prévia, eu acabo encerrando a operação e ainda não alfaçado. Mas aqui quando o preço começou a mastigar aqui, eu saí. Aí deu a confirmação aqui, o preço reverteu e eu entrei de novo. Como o preço estava subindo e eu tinha todas as confirmações aqui de divergência de fundo aqui, o tendência voltando depois que eu já estava na operação, o preço subindo forte aqui no intraday, eu bati um segundo contrato. Primeiro entrei na operação, depois bati um segundo contrato na compra. Deixa eu ver se eu não estou falando de merda. Opa. É isso mesmo. Aí eu entrei comprado aqui. Aí só que o preço subiu mastigado demais, tá vendo? Era 2 para cima e 1 para baixo, 2 para cima e 1 para baixo. Aí aqui eu tinha entrado, como tava com todas as confirmações, aí depois que eu já tava na operação com um contrato, eu bati mais uma mercado aqui, então eu encerrei a operação com 2 contratos. O meu stop tava curto, né, porque eu tava com 2, aí foi eu sair da operação aí com 50 e poucos reais de gain. Mas foi isso. Mesma confirmação de novo aqui no gráfico. Aqui, cadê? Agora eu não vou lembrar de todas as operações que eu fiz. Mas as confirmações que eu estou fazendo, a leitura que eu estou fazendo do gráfico aí é essa. Os indicadores e as configurações que eu estou usando é essa aí que eu passei. Se alguém achar interessante e quiser fazer o teste, é só fazer aí. Se alguém quiser também ir conversando sobre o assunto aí, só deixa a mensagem aí que a gente vai falando sobre o mercado. Se precisarem de ajuda também com alguma coisa aí, é só falar que eu vou tentando ajudar, beleza? Falou!